só dele, mas de outros grandes bilionários aí, que tudo vieram de baixo, eu falei, eu vou mudar minha vida, não vou pensar mais no lucro. Foi aonde eu virei o jogo. E eu falo para todo mundo, foi o que eu aprendi com esse cara. Eu queria que você falasse disso, porque nem todo mundo talvez vai poder ter a chance de estar lá dentro de uma mentoria daquela que eu participei sua, de ser convidado para ir na sua casa, de ir ousadamente falar, ora aqui comigo. O Flávio olhou para mim, tipo, você tá doido? Você acredita? Não, acredito não, é certeza, pode orar. Eu saí de lá, quando eu terminei a reunião, eu peguei o telefone e liguei num amigo meu, falei, eu quero comprar a sua empresa. Tremendo assim, ó. Eu não sei como, mas como você vai pagar? Não, isso não interessa, eu quero saber se está vendendo ou não. Foi por causa desse cara. Então, eu queria que você falasse, Flávio, sobre esse negócio de equity, de como é que você destravou nisso, que eu acho que você foi o primeiro cara do Brasil que eu vi, não tecnicamente, acho que tecnicamente os caras da Faria Lima sabiam antes de você e tal, mas eu vi o primeiro cara se posicionando, ensinando, fazendo, que uma coisa é falar, outra coisa é fazer. Ele tem uma venda e uma recompra de uma empresa de uma forma milagrosa, que se não for Deus, não tem mágica para fazer o que ele fez. Vender um negócio por quase 1 bilhão, depois comprar tipo 10% do valor e fazer o negócio crescer de novo e virar bilhão, um negócio mais louco que eu já vi. Fala de equity, que eu acho que é uma grande aula pro Brasil assistir isso. Tá legal. Eu tenho certeza que muita gente que nos assiste é empresário. E aqui na plateia, quem é empresário também, só levanta a mão. Pronto. Então, a galera aqui é empresário. Então, grande parte dos empresários, brasileiros principalmente, mas também em outros países, Pablo, trabalham pelo lucro. E o lucro é bom. Lucro não é uma coisa do mal, como algumas pessoas que têm determinadas ideologias pensam que é. O lucro é o que move um país, é o que gera impostos, é o que gera empregos. O lucro, ele é o que gera uma empresa possibilitar fazer investimentos, fazer novas contratações. O lucro é muito bom. Mas o lucro, ele é a gorjeta empresário. O lucro, ele é a gorjeta. Escuta o que ele acabou de falar, talvez vocês não estão entendendo. O lucro é a gorjeta. O lucro não é a principal fonte de geração de riqueza para um empresário. E eu, até 2008, que eu já era empresário há 13 anos, minha empresa devia faturar alguma coisa perto de 80, 90 milhões de reais em 2008, eu já devia ter ali uns 25 a 27 milhões de lucro por ano, ou seja, em 2008 eu tinha 36 anos, e esse resultado já era um resultado notório naquele momento, de onde eu tinha vindo. Tinha acabado de receber uma proposta de compra do meu negócio, na ocasião, por 200 milhões de reais, que eram 100 milhões de dólares na época. E foi quando eu falei, cara, o que é isso? Que parada é essa, entendeu? Foi quando eu entendi que existia uma riqueza que é maior do que o lucro, que é o equity. O que é o equity? É o valor do seu negócio, é quanto vale o seu negócio. É como se fosse o seguinte, você tem uma impressora que imprime 10 milhões por ano. Vamos supor que o Banco Central te desse uma impressora legal que imprimisse 10 milhões por ano. Ou seja, você gera 10 milhões de riqueza por ano. Beleza, mas quanto vale essa impressora? Quanto vale essa impressora? Se ela estivesse à venda numa loja, uma impressora que pudesse imprimir dinheiro de maneira legal. Isso é só uma ideia hipotética, conceitual, tá? Aí você vai entender perfeitamente o que é. Quanto vale essa impressora? Uma impressora normal que imprime papel custa talvez R$1.000, R$500, eu não sei quanto custa uma impressora, mas deve custar por aí. Mas é uma impressora que imprime 10 milhões por ano. Quanto vale essa impressora? Esse valor se chama equity. Esse valor se chama o valor do seu negócio. Então, portanto, trabalhar para construir o valor do seu negócio, trabalhar para que o seu negócio seja uma impressora, uma máquina de produzir dinheiro, de forma que esta máquina tenha um valor o qual o mercado, bancos, fundos ou grandes investidores se predispõem a pagar por essa máquina, por essa impressora, isso é um outro jogo, é um jogo diferente do jogo do lucro. Então, desde quando eu aprendi isso muito tarde, eu já era 13 anos como empresário, estava bem sucedido, ganhando lucro, mas no dia que alguém me fez uma proposta de me pagar 100 milhões de dólares, na ocasião era 200 milhões, o dólar era 2 para 1, eu fiquei assim, cara, que jogo esse cara tá jogando? Esse cara tá jogando um jogo diferente do meu. Por que ele me paga isso? Como é que ele tem essa grana? De onde que ele arrumou esse dinheiro? Por que vale a pena isso para ele? Eu me senti assim, caramba, 200 milhões de reais era bom. Era uma boa grana para mim naquela época, para eu receber. E aí, mas por que ele tá jogando esse jogo? Aí eu pedi 30 dias para pensar. Pedi a ele, cara, me dá 30 dias para eu pensar. Quando eu pedi para ele 30 dias, no fundo, eu não tava querendo só pensar se eu ia aceitar ou não a proposta. Eu queria entender que jogo é esse que ele tá jogando, cara. Que jogo é esse? E ele era meu concorrente. E aí eu falei, ele tá jogando um jogo que eu não tô jogando. E aí eu fui pesquisar.
Em 30 dias eu comecei a entender que existia uma riqueza que eu nem sabia que existia. Alguém já achou 100 reais no bolso? Sei lá, achou 50 reais, 10 reais? Achou um dinheiro que você esqueceu no bolso? Tem gente que acha conta de luz. Você acha, tem gente que acha conta de luz. Mas você acha, achar 100 reais no bolso é bacana. Aquele dia eu tive a sensação que eu achei 100 milhões de dólares no bolso. Uau! Porque era um valor que existia, era uma riqueza que existia que eu nem sabia. O meu negócio, ele tem um valor. E esse valor, se eu aprendo a construir esse valor, cara, é uma riqueza muito maior do que o lucro. O lucro é uma gorjeta. Então, o empresário que trabalha apenas para o lucro, ele está trabalhando apenas por uma gorjeta. E olha só, eu não tenho nada contra a gorjeta. Eu gosto de lucro, gosto de gorjeta. Todo mês lá, quando meu financeiro de cada empresa liga, olha, esse mês é tanto, eu fico super feliz. A gorjetinha é boa. Mas a riqueza que a gente constrói é a riqueza do equity. A riqueza do equity é a riqueza que a gente constrói. Ó, dá só uma pausa aqui antes dele continuar nisso, que eu acho que isso aqui é uma das coisas mais ricas que vão passar na televisão brasileira para 21 milhões de pessoas, que são 21 milhões de empresários que tem no Brasil. 6 milhões são empresas de grande e médio porte, as demais são pequenas ou microempreendedores que têm um CNPJ. O que eu quero que você entenda é simples. Eu encontrei 2 caras discutindo uma ideia no resort, e a ideia dos caras era, nós precisamos urgente achar um lugar para colocar 10 milhões de reais. Eu falei assim, você está doido, eu sei fazer isso sem gastar isso. Aí ele falou, não, você não está entendendo. Nós pegamos um dinheiro de um fundo, 300 milhões, e a gente tem que queimar esse dinheiro rápido. Eu queimar dinheiro, olha a conversa dos caras. Enquanto você está pensando numa coisa, os caras pegaram dinheiro de um fundo para acelerar um negócio, eles têm que dar a resposta rápida que esse dinheiro está sendo aplicado. E você ouve isso do lado de lá, você fala, cara, não é possível que exista isso. Aí você vai ter essa sensação. Cara, que loucura que é essa que essa pessoa está falando? Como assim eu tenho que queimar dinheiro de um fundo? Quando fala queimar, não é jogar fora, é voltar com o teste. Falar, eu te dei 300 milhões para você dar um resultado. Eu quero o resultado. Você não sabe a loucura que é isso. Então não é sobre criar uma ONG na sua empresa, é sobre você entender que a sua empresa te dá a gorjeta. Eu acho essa frase do Flávio fenomenal. O lucro, fala com a boquinha assim, ó, lucro é gorjeta. A riqueza está no valor. Então, por exemplo, vou fazer uma pergunta para ele, ele continua a partir dessa resposta. Presta atenção. Se a empresa der prejuízo, ela quebra? Prejuízo. Não necessariamente. Por quê? Porque ela pode estar dando prejuízo no caixa porque você está fazendo um investimento muito alto. Em valor, né? Gerando. Você pode estar gerando valor. Muitas empresas foram compradas quando ainda não davam lucro. O Instagram, por exemplo, foi comprado pela Meta, que é o do Facebook, se não me engano, por $1 bilhão de dólares, e ela não tinha nem receita. Ela, obviamente, era uma empresa Uber operou até pouco tempo. Uber operou até pouco tempo. A Record, Nubank operou até pouco tempo. E por aí vai. A Amazon. Porque o que vale na construção de riquezas é a projeção. Então, beleza, eu estou dando 1 milhão de prejuízo hoje, amanhã eu estou dando 500, no outro dia eu estou dando 100, 1000, no outro dia eu empatei 0 a 0, no outro dia eu estou dando lucro, no outro dia eu estou dando 100 milhões de lucro, no outro dia eu estou dando 1 bilhão de lucro. Então, essa jornada é que gera agora, as pessoas, isso precisa ser muito bem fundamentado para que o investidor ele acredite na sua tese e decida fazer parte dessa jornada com você enquanto você não está dando lucro. Porque enquanto você não está dando lucro, você está mais baratinho. E depois você vai valer muito. É assim que funcionam essas startups, essas empresas do Vale do Silício, essas grandes empresas de tecnologia. No Brasil, a gente precisa gerar caixa. No Brasil não tem essa coisa do venture capital que tem nos Estados Unidos, que o cara vai botar dinheiro na tua ideia simplesmente do nada. No Brasil a gente precisa mostrar resultados. A gente é mais raiz aqui no Brasil. Mas o mais importante da gente entender, o empresário entender, que o principal valor está no equity. A principal riqueza está no valor da sua companhia. Quando você entende isso, você vai dirigir todas as suas ações, todo o teu trabalho, o seu esforço para a construção de valor. Então, por exemplo, aquela empresa que em 2008, que eu recebi a proposta de 100 milhões de dólares, que era de um concorrente, que eu fui estudar, depois que eu estudei, eu fiquei encantado com aquele assunto, eu falei, não, está cedo ainda para eu vender. Eu dei não para o cara. Pô, difícil é dar não para 100 milhões de dólares, entendeu? Hoje seriam 600 milhões de reais. Não é fácil. Eu dei não. Só que 5 anos depois, nós vendemos a mesma empresa por 500 milhões de dólares. Eu falo em dólar por causa do tempo, né? Já faz tanto tempo que o dólar é uma boa referência. Ele sempre fala em dólar. A cabeça dele é dolarizada, porque ele patrimonializou, dolarizou. É outra fase que você vai aprender também. E sempre que ele está discutindo, ele vai falar o valor do carro. Ele fala, esse carro era tantos dólares. Mas para que ficar falando dólar? É porque a cabeça está numa única moeda, que é a moeda forte.
Que aí depois que você aprender a proteger seu patrimônio, você vai entender que a conversa gira só em dólar. Principalmente, Marçal, num país em que a gestão política do país, ela não é responsável do ponto de vista fiscal. Nós, por exemplo, esse ano no Brasil vai ter tá com déficit aí de 1,3 trilhão de real. Déficit é o quê? É prejuízo. Ou seja, faturou muito e gastou 1 trilhão a mais, 1,3 trilhão a mais do que faturou. E aí, para poder pagar essa conta, emite títulos. Sabe o Tesouro Direto? Aí você emite um papel. Esse papel paga juros. Esse juros chama Selic. É aqueles juros que paga a remuneração do teu Tesouro Direto, por exemplo. Agora, quanto mais deve, quem compra um Tesouro Selic, por exemplo, um Tesouro Direto, por exemplo, está emprestando dinheiro para o Brasil. Então, quando você empresta dinheiro para o Brasil, ou para qualquer outra pessoa, tu fica preocupado, será que esse cara vai ter capacidade de pagar depois? Ele diz que vai te pagar daqui a 5 anos, com 10, 12, 13%, o que for, de juros ao ano. Será que ele vai ter capacidade de pagar? Então, quanto mais o investidor desconfia da capacidade do governo honrar com aquele papel, menos ele compra. E quanto menos ele compra, mais o dólar sobe. E aí, quanto mais o dólar sobe, para o governo continuar atraindo investidores, ele faz o quê? Ele aumenta os juros. Ó, eu te pago mais, vem aí, eu te pago mais. Tem mais risco, mas eu te pago mais. E aí, na medida em que o juros sobe, a inflação sobe, o dólar sobe, a população enfraquece. Qual é a origem disso? Gasto do governo. Que gera desconfiança. Gostou da aula ou não? Massa, né? Gera desconfiança. Ah, cara, se eu sou um cara gastão, que gasto mais do que eu ganho, tu não vai emprestar dinheiro para mim? Vou cobrar mais juros. Vai cobrar mais juros. Pois é, porque tem mais risco. Eu vou cobrar mais juros. Só que no caso aqui, quando o país cobra mais juros, quem paga essa conta é a população. E aí você não entende, porque o segredo é a fidúcia, a confiança. Se as pessoas começam a perder confiança, tem um problema nos mais ricos. Tem uma configuração de rico, que a Receita Federal mesmo tem, chama super ricos. Pessoas que têm mais de 30 milhões de dólares de patrimônio, que hoje está ultrapassando 170 milhões de reais. Tem esse grupo de pessoas nessa definição. Essas pessoas são as primeiras a desconfiar, não é o povão. Essas pessoas que têm esse patrimônio, o que elas fazem com o dinheiro, com o governo não sabendo regular a forma fiscal de um país, as entradas, os gastos governamentais, o consumo interno, a exportação e importação, que é a forma do PIB. Se essas pessoas desconfiarem desse governo como estamos desconfiados, não estou falando de política, estou falando de dinheiro. Essas poucas pessoas retraem os investimentos. No Brasil. No Brasil. Aí elas vão para outros países, onde está pagando melhor, onde tem a situação mais... A gente não gosta de uma palavra chamada estável, mas aonde a gente vê solidez, a gente leva mais patrimônio para lá. Mais confiança. Mais confiança. Aí acontece o quê? Se esse grupo para de confiar no país, o segundo grupo, que é o grupo que não tem esse tanto de patrimônio, mas tem que produzir, ter o dinheiro no caixa o tempo inteiro, eles já sentem a nossa desconfiança. Aí eles param de confiar e desanimam. Você não está entendendo o que é uma crise de confiança. A gente pode até não ter dinheiro, mas se a gente confiar, a gente trabalha. Trabalha ou não trabalha? A gente pode até ter dinheiro, mas se a gente desconfiar, a gente não faz mais. Aí todo mundo até chegar lá na ponta. O último, ele não desconfia, o último perde o emprego. O último não faz essa conta, essa conversa aqui não é do último. Às vezes ele até trocou de canal agora, porque a cabeça dele tá doendo. Não, deixa isso pra lá. Só que a gasolina acabou de subir, a carne subiu, tudo subiu. Aí, esse processo repetido de novo faz eu ligar pra esse cara, ele ligar pra outro. Você tá investindo? Você tá fazendo loteamento? Você tá fazendo não sei o quê? Essas conversas que pra mim é as que mais dói no meu peito. Você não quer comprar um prédio meu aqui não pela metade do preço? Mas por quê? Porque eu quero liquidez. Quando isso vai repetindo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, a gente faz o que aconteceu em 2013, que é travar a economia.